campo tinha o Dodô à disposição, chegou o Mariano, Dodô foi embora. O pensamento do clube contratar mais um atleta para o meio campo, pelo que você viu do Mariano, ele tem condições de aguentar o Rojão até o final da Série A? Não, a intenção da gente é ter mais velocidade. Sem velocidade é impossível você, uma equipe com menor poder aquisitivo, é impossível você chegar às vitórias. Então, assim, mais urgente do que o meia, que já tem o Mariano, que é um jogador que faz essa função, são jogadores rápidos de lado para a gente poder manter um padrão de jogo ou poder ter alterações durante o jogo que possa manter a ofensividade, senão a gente tem que improvisar jogadores nesse setor e jogadores de defesa, porque praticamente o máximo que nós temos é o Marlon para a direita, que é um jogador mais de composição tática do que um atacante, vamos dizer assim, né? E para frente que nós temos aí, tem o Wellington, tem o Chiesa e tem o André, né, que podem fazer a frente. Então aí ainda nós estamos aí, nós temos espaço para essas posições também. O problema maior são os lados do campo. Ô, Rogério, hoje a realidade do Fortaleza para contratar, sempre o Fortaleza vem com dificuldades financeiras e várias competições ao mesmo tempo. Hoje você terá só o Campeonato Brasileiro. Na real, você precisa de quantos reforços para segurar esse time na primeira divisão? Não, eu não posso quantificar para você, porque se fosse para trazer reforços por trazer, a gente poderia ter trazido nomes e vários nomes aí. O problema é que você tem que trazer o jogador certo para a posição certa. Isso inclui dificuldades para o clube e para a gente encontrar um jogador disponível no mercado e que ofereça características que sejam compatíveis com o modelo de jogo nosso, né? Então, assim, se você traz um grande jogador, pode ser muito útil, muito mais útil que você ter 3 jogadores e que você não vai utilizar em campo no jogo, né? Então, o que nós procuramos é o jogador certo. Agora, o tempo passou, sábado tem jogo, o torcedor quer ver vitória e muitas vezes você não consegue oferecer o melhor que você podia. Hoje nós temos um time no setor ofensivo abaixo do que a gente tinha quando a temporada foi encerrada para a Copa América, né? Nós tínhamos 4 opções a mais, nós tínhamos o Júnior Santos, nós tínhamos o Dodô, nós tínhamos o Matheus e nós tínhamos o Edinho. Hoje nós não temos esses 4 jogadores mais, então encurta muito o leque de opções, né? Agora o clube está atrás, está na procura. A hora que tiver oportunidade, conseguir, né, dentro dos valores, você vê que o clube ao menos é um clube que hoje tem crédito, está, né, com folha de pagamento em dia. Isso já é uma coisa boa, né, para o nosso país, você na Série A tem uma folha de pagamento em dia. Agora, sem opções de velocidade, aí não há muito o que se fazer. Enquanto você tem a velocidade, vai embora. Quando acabar a velocidade, o combustível acabar, aí não tem. O que ajuda pra gente é o jogo espaçado, mas mesmo assim, o jogo tem 90 minutos e nós costumávamos sempre fazer 3 alterações e normalmente até as 3 no sistema ofensivo, né? Hoje nós não temos mais 3 alterações no sistema ofensivo. Vamos temos que improvisar com algum jogador na necessidade de alterações. Rogério, a gente não conseguiu ver o amistoso, mas ontem o Ayrton Paulista passou aqui e ele falou que você está usando o mesmo sistema tático. A minha pergunta é a seguinte, com a chegada do Mariano, que era um meia, você falou antes de parar que se chegasse mais um meia conseguiria mudar. Imagino que com a série do Dodô acabou não dando. Então você vai manter a mesma estrutura com os 4 atacantes? Não, desculpa. Sim, se você vai manter essa mesma estrutura, mesmo sabendo que algumas peças de velocidade foram embora e as reposições não chegaram. Não, mas aqui eu não tenho jogador pelo lado e também não tenho substituto do 10 hoje no momento, né? Então, assim, nenhum sistema nem outro hoje eu tenho alterações para fazer. Então nós vamos fazer o que é possível, e mesmo porque o Mariano nem em condições de jogo, acredito eu, que tenha para sábado, né? Estão correndo para regularizar, mas eu não acredito que... E ainda o que? Ele chegou, fez 2, 3 treinamentos apenas com a gente, né? Treinou acho que sábado, domingo, hoje é o 4º treinamento dele com a gente. Então também é muito pouco tempo, né? Não adianta, você pensa que contrata um jogador e põe ele vai e acontece, não é assim que funciona, né? Às vezes você contrata, não dá certo aquele, você tem que ir atrás de outro. Assim, boa vontade não falta, agora o que falta é um poder aquisitivo maior. As pessoas esperam grandes contratações, eu não entendo como as pessoas esperam grandes contratações. Você tem que ser de acordo com a arrecadação que o teu time tem, de acordo com as possibilidades que você tem, você traz os jogadores. Uma pena que nós perdemos jogadores que já entendiam totalmente o esquema de jogo. Isso para mim é o mais lamentável, não é nem a vinda de jogadores. Hoje no momento, para mim, a maior tristeza é jogadores que já compreendiam o sistema de jogo, já estavam adaptados desde o ano passado, que era o Marcinho e o Dodô, e esses fazem bastante falta para mim. Ô Rogério, você já disse que o Mariano Vasquez teve a oportunidade de jogar em campo hoje.
Deu para ver alguma coisa? O que você conseguiu observar? Você conseguiu observar do jogador? E só para ficar bem claro, você vai buscar 2 atacantes de lado ou apenas um? Se conseguir 2, está ótimo. Se não conseguir 2, se vier um, já ajuda bastante. Se o Edinho conseguir se recuperar em breve, né, a gente teria a opção do Edinho. Não teria para o próximo jogo, por exemplo, depois do Avaí, que é o Atlético Mineiro. No caso, ele não pode jogar por impedimento contratual. Mas 1, 2 velocistas seriam importantes. Agora, isso não... disponibilidade, né? Você não consegue, assim... Se os times grandes já, os que têm potencial financeiro maior, encontram dificuldades, você imagina pra gente o quanto é difícil você convencer um jogador que está em Palmeiras, que em São Paulo, em Corinthians, que poderia vir para cá. É bem complicado, é uma situação bem difícil a que a gente vive. Infelizmente hoje nós estamos menos prontos hoje para o jogo do que antes da parada da Copa, quando vinha com acúmulo de jogos, mas também com mais jogadores para trocar. Infelizmente essa é a realidade de momento. Vamos tentar mudar essa realidade no decorrer das semanas que vão chegando. E o Vasquez? O Vasquez é um jogador que eu já conhecia, já tinha visto atuar algumas vezes. Um jogador que tem essa característica do 10, de armação, de sair para jogar. É um bom jogador, bom controle de jogo. Ele tem bom 1 contra 1. É um jogador interessante, que vai ter que se adaptar, logicamente, dentro da maneira que a gente joga, ou a gente mudar um pouco, logicamente, o esquema de jogo para que ele possa participar a partir do momento que ele tiver liberado para ir para o jogo, que acredito eu não aconteça nesse sábado. Ô Rogério, boa tarde. Boa tarde. Rogério, qual vai ser a sua maior dificuldade para o jogo contra o time do Avaí? Os jogadores que você perdeu ou o ritmo de jogo que falta ainda para a equipe? Porque tem que ter o ritmo de jogo, né? Apesar de você ter feito esse amistoso com o Ferroviário. Qual vai ser a maior dificuldade? O ritmo de jogo ou as peças que você perdeu, que foram embora e que ainda o Fortaleza não conseguiu repor? Eu acho que o ritmo de jogo para todo mundo é praticamente o mesmo. A gente só não se deu ao luxo de fazer jogos de... Nós fizemos semana passada contra o Sub-20 aqui, nós fizemos um jogo treino, 30 por 30. Hoje nós fizemos um jogo de 40 por 40 contra o Ferroviário. Porque não adianta você fazer um jogo quando você não tem peças para... Então nós estamos testando menino da base aqui, alguma coisa assim. O Renê, zagueiro, nós trouxemos suplementar. O Romário treinou essa semana com a gente aqui, para a gente tentar ver o que a gente consegue, se a gente consegue, uma alteração, mas são meninos, são jovens ainda, muito verdes ainda para jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então assim, essas são as grandes dificuldades. Eu acho que as grandes dificuldades é não ter substituição. Quando você não tem substituição, acabou o gás daqueles jogadores, ou você improvisa, ou não tem muita alternativa. Nesse momento nós temos poucas alternativas no setor de frente. Do meio para trás, as 6 posições, de volantes para zagueiros, são os mesmos jogadores. Então assim, é algo que a gente já está acostumado. Do meio para frente a gente sofre um pouco. Rogério, dentro de todas as coletivas que tiveram aqui nesse período de pausa da Copa América, para os jogadores eu sempre perguntei quais foram os pontos a ser corrigidos para voltar nesse, digamos assim, nesse retorno de Série A, que agora estamos tirando até o final da competição. Quais foram os pontos trabalhados, quais foram as necessidades técnicas e táticas dentro do seu grupo, que foi observado, que foi preciso melhorar para esse retorno de Série A? Uma parte tática é uma parte bem definida para a gente, talvez seja o ponto forte desse time, seja a parte tática. E a gente vem, logicamente, incrementando nos treinamentos que a gente tem. O principal para a gente é colocar o time num nível de competição física, que foi o principal. Primeiro, os 10 dias para recuperar os jogadores de 14 jogos em sequência, sendo que nós não somos um time tão recheado de atletas, assim, não éramos, hoje menos ainda, e a parada foi para a recuperação desses jogadores, 10 dias, e agora volta para tentar retomar junto com a bola, lógico, mas muito da parte física, para não sentir, como o rapaz perguntou para mim aqui, o ritmo, a falta de ritmo de jogos. Então nós intensificamos essa parte física dentro das possibilidades que nós temos. Por exemplo, Natan está fora, no próximo jogo nós temos praticamente 2 zagueiros no profissional e 2 garotos da base, então nós temos que torcer para um zagueiro não machucar. E na frente nós temos dos lados, nós temos 2 jogadores só, que é Romário e Osvaldo, de velocidade ofensivos, Nós temos que também cuidar, porque se eu perder um jogador desse no treino,
eu não tenho nem para começar o jogo para iniciar a partida, né? Então, assim, em algumas posições a gente pode puxar um pouco mais, em outras a gente tem que preservar o atleta para que ele esteja inteiro para começar o jogo de sábado. Agora, sábado, Avaí, Edinho, você acha que tem condições de iniciar o jogo? Acho que não, acho que nem de ir no banco, acho que não tem condições, mas vamos analisar com calma. Ele tentou treinar, está sentindo um pouquinho de incômodo, fibrose sempre incomoda, né? Então, assim, não posso te dizer se ele vai ter condições de ficar no banco ou menos nesse jogo, ou se nem no banco terá condições de ficar. Temos que aguardar até sexta-feira para saber. Vai lá, tranquilo. Rogério, em meio às limitações, algumas dificuldades que você acabou de apresentar para a gente aqui, a tendência é que você comece o jogo contra o Avaí com o time que você colocou em campo hoje para começar esse amistoso contra o Ferroviário ou não? Eu modifiquei o time da última, eu fiz jogo treino na quinta, né? Quinta nós fizemos aqui um jogo treino contra o Sub-20, eu treinei com um time um pouco diferente de hoje eu quis experimentar fazer algumas alterações para hoje. Então, assim, ainda vou treinar até sexta-feira, mas é um time muito parecido com o que foi na quinta, uma mescla do que foi na quinta com o que foi hoje. Então, assim, do que foi hoje eu troquei 3 peças. Nós temos no máximo 8 desses 11 que treinaram hoje, sem dúvida nenhuma, começam o jogo de sábado, se não houver tomara Deus, nenhuma lesão, coisa assim, né? Rogério, ainda a respeito de contratações, você vai pedir laterais? Não, nós temos infelizmente algumas urgências que são maiores do que as laterais, né? Nas laterais, ao menos nós temos. Na direita, nós temos 2 laterais, que é o Tinga e o Gabriel, né? E nós temos o Paulo que pode fazer essa lateral, a Araruna que pode fazer essa lateral. Não me preocupem absolutamente, assim, não é uma contratação primária ao meu ver, né? E na lateral esquerda nós só temos 2 jogadores canhoto, mas que vieram já jogando no primeiro semestre, e nós temos que investir nosso dinheiro em posições mais chaves para a gente do que as laterais, das quais a gente tem no mínimo 4 jogadores, 2 para cada lado, e na direita ainda mais 1 ou 2 improvisações que a gente pode fazer, que eu acho que jogam tranquilamente, que é o Paulo Alberto e o Araruna, que podem jogar nessa função, além do Gabriel e do Tinga. É preocupante esse momento que você vive no Fortaleza? É preocupante, sim, bastante preocupante. Nós esperávamos como um todo, o clube também, tenho certeza, eu não esperava a saída do Marcinho, que é uma venda e você não pode bloquear isso, porque não tem como fazer, né? Não tem alternativa, né, para essa estar em contrato, né? A saída do Dodô também é uma saída que a gente lamenta, é um jogador que participou de 21 dos 34 jogos do primeiro turno, ou seja, do primeiro semestre, né? Então era um jogador que quando não saía jogando, entrava na maioria dos jogos, né? Então a gente pede essas substituições, mais o Matheus Alessandro, mais o Júnior Santos. E até agora a gente tem a chegada do Mariano, que ainda não está à disposição. Então é bastante preocupante por não ter essas peças para substituir. Esperamos que em breve a gente consiga trazer esses jogadores para ter as alterações para fazer durante os jogos. Rogério, você usa muito a palavra intensidade. Intensidade. Quem tiver intensidade em você não joga bola. Quem não tiver intensidade não joga mais no futebol mundial. Se quiser ser um jogador de ponta, não é comigo, com qualquer um. Agora, como você falou que o dinheiro é curto, o Fortaleza, Sim. o orçamento é curto. E a torcida quer saber, relativamente, teoricamente, um jogador caro, o Santiago Romero. O que acontece com esse rapaz que não joga? Olha, nós temos como volante, né, que é a função dele, a posição dele, né? Nós temos o Felipe, o Juninho, o Paulo, o Araruna, o Derlei e ele. Se eu colocar ele, o outro vai perguntar de outro, porque nós temos 6, só temos 2 posições para jogar, então cada um tem a sua vez, né? No momento, na minha opinião, outros jogadores conseguem executar essa função. Ele é um ótimo profissional, um bom menino, trabalhador, mas eu vejo que outros profissionais nessa posição estão um pouquinho à frente dele, por isso que ele não joga. Como são 2 vagas, são 6 jogadores, alguém tem que ficar até fora do banco, né? Não tem alternativa, né? É uma coisa lateral, um joga, outro espera, goleiro, um joga, outro espera. A única coisa que a gente tem é os zagueiros, né? Que tem só o Natan, que está suspenso desse jogo, aí tem Quinteiro e Roger, e o Diguinho que está subindo, mas o René agora que nós estamos experimentando. E dos lados que tem Romarinho e Osvaldo, e hoje tem Edinho lesionado, e mais ninguém assim que faça o lado, a não ser o Marlon numa composição um pouco mais de precaução, um pouco mais defensiva, né? Fora isso, de resto, alguém tem que esperar, não tem jeito. É a vida, faz parte do futebol.
Rogério, em relação ainda ao Mariano Vasquez, Sim. quando você falou antes da parada que não usava o Dodô teve que ser readaptado para jogar um pouco mais atrás. Ou um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás. Não tinha o substituto para jogar como um meia clássico. Daí o Mariano chega e o Dodô sai. O Mariano também não vai conseguir desenvolver essa função, você vai ter que adaptá-lo para jogar o mais atrás, o mais à pressão e pela mesma motivo que o Dodô não poderia jogar? Sim, se a gente não tiver 2 jogadores para a função, a gente tenta adaptar da maneira que ele consiga se sentir melhor, mas vai ter que treinar, vamos ter que participar, vamos ter que ver como o time marca, como o time joga, né? Mas claro que a intenção de trazê-lo foi justamente para ter ele e o Dodô e a gente ter como quando ele chegou, no dia que ele chegou, acho que o Dodô foi embora, aí também, né, dificulta um pouco, né? Então, nós vamos de acordo com as possibilidades que a gente tem, fazer o melhor que a gente pode. Rogério, já aqui como o Fábio disse. Não, pode falar, tranquilo. Rogério, os jogadores que vão ser contratados ainda pelo Fortaleza, lógico, que vão pegar entrosamento com você, pegar o seu esquema tático. Qual vai ser a dificuldade para você ter esses jogadores que vão chegar agora para pegar, né, e entrar num ritmo de jogo no qual você determina dedicar? O tempo. Só o tempo. Não adianta, você não consegue transformar um jogador naquilo que você quer em dias, né? Demora. Isso infelizmente é assim, futebol é assim. Nós demoramos para achar uma equipe para jogar esse campeonato cearense praticamente depois de 2 meses, né? Assim que funciona o futebol, não adianta. Um técnico chega, ele não faz milagre do dia para a noite, um jogador chega, ele não faz o que o treinador quer do dia para a noite, você tem que repetir. A vida é repetição. Você vai treinar faltas, se você bater 100 é uma coisa, se bater 1000 é outra, se você bater 5.000 faltas, você vai ter mais chance de acertar. Assim como você vem para uma primeira entrevista, você vai fazer uma pergunta, depois você vai tendo segurança, segura o microfone, pergunta tranquilamente. A vida é assim, repetição. Quanto mais horas de trabalho, mais chances de sucesso você vai ter.